metade do Novo Testamento. O apóstolo Paulo ele escreve 13 cartas, 13 epístolas, ou se você quiser falar, 13 livros do Novo Testamento. E o Novo Testamento, sobre as cartas de Paulo, ele classifica as cartas que ele escreveu com 4 tipos de denominações. O primeiro tipo de classificação de carta que o apóstolo Paulo escreve são as cartas soteriológicas. Estas cartas, o apóstolo Paulo ele escreve com o propósito de pregar e ensinar aos irmãos que a salvação ela só vem pela base, pela fé e pela justificação em Cristo Jesus. O segundo tipo de classificação que o apóstolo Paulo escreve são as cartas escatológicas. Estas cartas ela tem o princípio de querer nos ensinar e nos revelar o apocalipse que acontecerá sobre a humanidade. Quando o apóstolo Paulo ele escreve as cartas escatológicas, ele está querendo nos mostrar como será o final da humanidade e como será o fim para a vinda de Cristo Jesus. O terceiro tipo de carta são as cartas pastorais, a qual quando o apóstolo Paulo ele escreve com propósito para os pastores e líderes da igreja, podendo trazer-lhes uma teologia para que eles possam seguir verdadeiramente os princípios da palavra do Senhor. O quarto tipo de carta, e não menos importante, são as cartas de prisão. As cartas de prisão, elas são cartas que o apóstolo Paulo ele escreve quando ele está preso em algum tipo de prisão, e dentro da prisão ele escreve cartas para pessoas fora da prisão, seja pedidos, orientações ou realmente falando algo para as pessoas sobre fora da prisão. E os livros de Timóteo ele pode ser encontrado em 2 tipos de classificações. A penúltima e a última são as cartas pastorais e as cartas de prisão. As cartas de prisão ela é encontrada sobre o livro de Timóteo, porque quando o apóstolo Paulo ele escreve estas cartas, ele está preso sobre a prisão de Roma, e nós podemos ver que Paulo ele é preso em Roma por cerca de 2 vezes sobre a sua vida. A primeira prisão que o apóstolo Paulo ele é preso em Roma pode ser encontrada no livro de Atos, capítulo número 25, versículo de número 10, que diz: Paulo respondeu